Olá, está começando mais um programa Questão de Ordem e hoje eu converso com a vereadora Carina Caroline. Tudo bem, vereadora? Olá, boa tarde a todos. Sempre é tão importante, né, esse espaço em que a TV Câmara nos dá para a gente poder falar, dialogar um pouquinho do nosso trabalho. Bom, a vereadora Carina participa com a gente hoje de forma remota. Nós continuamos aqui na TV Câmara respeitando as medidas de proteção de combate à Covid-19. Bom, e hoje nós vamos falar sobre alguns projetos e leis já aprovadas de autoria da vereadora Carina Caroline. Eu gostaria de começar, vereadora, falando sobre uma lei que já está em vigor, que diz respeito à violência doméstica. Eu vou ler um pouquinho sobre essa lei. Ela é de julho de 2021. Ela dispõe sobre a responsabilidade dos condomínios residenciais aqui de Rio Preto fixarem cartazes nas áreas comuns do condomínio, de maior circulação de pessoas, comunicados, cartazes ou placas com os canais oficiais de denúncia de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoa com deficiência. Karina, essa é mais uma forma de prevenir esse tipo de violência, né, que já é presente na nossa sociedade, mas que aumentou também durante a pandemia. Infelizmente, nós estamos vivenciando esse momento tão grave da humanidade, né? Essa pandemia que não parece nunca vai ter fim. E os primeiros anos dessa pandemia foi muito difícil. As pessoas ficaram isoladas mesmo em casa, as mulheres, crianças, idosos, enfim. A família teve que aprender a lidar com essa convivência, né, tão forte entre eles. E onde existia violência, passou a ser mais intensa a violência, né? Infelizmente, o número de mulheres agredidas aumentou muitíssimo e elas também tiveram um maior problema de não saber onde buscar ajuda, porque o agressor estava convivendo 24 horas com elas, né? Então, as famílias sofreram demais, estão sofrendo demais, e a gente precisa promover campanhas de prevenção e também divulgar os canais que nós temos de forma de combate à violência, em forma de ensinar essa mulher a buscar ajuda nos lugares onde elas vão ser acolhidas e vão ser, né, preparadas para tomar decisões mais sérias, né? Então, nós pensamos nessa lei de maneira que Rio Preto, né, que tem uma política pública de enfrentamento à violência doméstica tão boa, tão importante e que se torna referência, a gente tem que divulgar esse serviço a todos e a todas. Bom, Karina, nós tivemos durante o mês de agosto já uma campanha aí fortemente, né, divulgada em toda a imprensa, que é o Agosto Lilás. Como que você observou aí essa campanha durante esse mês? Sobre os casos que chegam até você no gabinete também, tem muitas reclamações, denúncias. As mulheres têm buscado por mais orientação? Tem sim. A campanha do Agosto Lilás, né, ela surgiu a partir do momento de comemoração à Lei Maria da Penha, né, que tem sido amplamente divulgada, sempre está tendo alterações, e eu acho muito importante, porque toda a campanha de prevenção, Mari, ela causa um reflexo na sociedade, né, para aquelas mulheres que sofrem violência buscarem ajuda, para aquelas mulheres que estão começando a ter um relacionamento abusivo, um relacionamento com algum tipo de violência, que nós vamos poder tipificar essas violências, elas também entendam que tem que dar um basta, que não pode continuar sofrendo violência ou até viver num relacionamento que possa, né, se agravar esse tipo de violência. Então, o Agosto Lilás, ele é importantíssimo, foi trabalhado bastante esse ano, a gente viu que vários municípios, até a nossa cidade também promoveu ações voltadas à divulgação das ferramentas, das políticas públicas que combatem, né, essa questão da violência doméstica. E agora esse projeto dos cartazes não diz respeito só às mulheres, né? Mas também a outros grupos que estão vulneráveis, as crianças, os idosos. Exatamente, Mari, porque olha só, quando as pessoas nos procuram pedindo ajuda, ela já chega com uma desestrutura familiar muito grave. Então, eu sempre falo, a mulher vítima de violência,
O lar todo é vítima de violência. Então, as crianças sofrem violências, os idosos que estão dentro desse lar também sofrem violência, os pets sofrem violência, né? Então, assim, essa lei, a Alô Vizinho, veio com esse intuito de chamar a atenção daqueles que estão mais próximos, no caso são os vizinhos, porque quantas vezes essa família ela é isolada, às vezes não tem familiar perto, às vezes a mulher que passa por essa situação de violência, o idoso, a criança, o adolescente, não tem pessoas que possam lhe estender a mão da família, mas tem o vizinho que se torna próximo, né? E eu tenho falado, não é ser bisbilhoteiro ou tomar conta da vida do outro, é proteger o outro, né? Em momento de pandemia, os vizinhos se tornaram pessoas muito mais próximas da gente, porque é aquele que estende a mão. Quantas pessoas eu tive o relato que quando o vizinho ficou com Covid, às vezes o familiar nem tinha condição, eles estavam ali para estender a mão, para dar um prato de sopa, para deixar uma roupa, um alimento nas portas, né? Eu ouvi isso, eu tenho certeza que muitas pessoas já sabem disso. Então, é o amor ao próximo. E esse amor ao próximo, ele tem que ser encorajado também de maneira de proteger quando há situação de violência, seja quando qualquer problema familiar, né? Seja contra um idoso, contra uma pessoa com deficiência, um casal que não está tendo entendimento, tem que denunciar os maus tratos aos animais, a gente tem que proteger a família. Então, essa lei, né, que está sendo abraçada pelos condomínios, pelos condomínios fechados, pelos prédios, eu fico muito feliz, porque a nossa intenção é ajudar. E quando nós unimos, né, quando nós nos tornamos, né, todos nessa mesma corrente do bem, muitas pessoas são salvas, são ajudadas, famílias também são ajudadas. Então, esse é o intuito da lei. Você citou aí os animais, os pets, né? Eles foram incluídos também nessa lei. Foram incluídos também. Você sabe que eu tive uma visita logo no início de maio, maio mais ou menos, na Casa da Mulher Brasileira. E falando com a coordenadora aqui em São Paulo, ela relatou uma situação de que quando as mulheres elas iam ser acolhidas, se não tivesse espaço para o pet, elas não iam. Então, o animal, o pet, hoje, ele está sendo parte da família. E quando tem esse maus tratos, a gente também tem que procurar ajuda, né? Os bichinhos estão ali, vulneráveis também às agressões, então tem que buscar ajuda. A gente não pode tolerar nenhum tipo de violência. Bom, Karina, o objetivo então é que as informações para denúncia estejam em local bem visível nesse condomínio, para que as pessoas possam ver e denunciar. Quais são as informações que tem nesses cartazes? Bom, nós colocamos o telefone da Secretaria da Mulher, né, que nós temos ali uma equipe técnica com profissionais qualificados, preparados, de boa escuta para orientar a mulher em situação de violência. Nós temos também a questão do idoso, que ele também está relacionado à Secretaria da Mulher. A Delegacia da Mulher e do Idoso, é importante frisar, né, que a DDM, ela também é a DDI, Delegacia do Idoso, que tem apurado esses casos de violência à pessoa idosa. Nós colocamos também o 180, o Disque 100, o telefone também dos maus tratos aos animais e os conselhos tutelares Norte e Sul e da Polícia Militar. Porque a partir do então que os vizinhos perceba que há algum caso de violência contra a criança, ele vai saber que é no conselho tutelar. Olha, está tendo um caso de violência contra idoso, vai ser Secretaria da Mulher, a Delegacia da Mulher e do Idoso, enfim, as pessoas elas vão saber ligar no número certo para poder ser orientada e ajudar essa família que está passando por situação de violência, né? As políticas públicas, Mari, ela tem que ser amplamente divulgada. A partir do momento que as pessoas têm conhecimento dos serviços que nós temos em Rio Preto, a tendência é melhorar o serviço pela demanda e também ampliar os serviços, né? Porque se as pessoas não conhecem o que tem, elas vão viver em sofrimento. Se o serviço existe, ele tem que ser divulgado. Então, o cartaz tem essa função. Vamos divulgar os serviços que Rio Preto já tem em defesa da família.
Eu imagino que essa divulgação pode até gerar um debate, aí, uma reflexão entre os moradores. Você acredita que possa até inibir essas agressões? Eu creio que sim, sabe por quê? Veja só, até tem um condomínio que eu estive semana passada, eles falaram assim, vereador, eu vou fazer um cartaz bem grande aqui, ó, bem na entrada, porque a gente vai ficar de olho, vai um cuidar do outro, assim, isso mesmo. Não é uma questão de interferir por picuinha, não, mas é para proteção. E ele também fez um folheto, foi muito legal, eu achei tão espontâneo. Ele fez um folheto, assim, sabe? Mas e começou a colocar nas casas. Tem 455 casas o condomínio dele e ele deixou o panfleto com o mesmo teor da lei disponível nas casas. Eu achei isso de uma grandeza, né? Ele abraçou a causa, na verdade, né? E ele falou assim: não, a gente tem que combater esse mal. Então, assim, a demanda tem que ser gerada porque pessoas têm que ser salvas, têm que ser ajudadas. É verdade. E quem não souber fazer esse cartaz pode fazer o download também. Exatamente. Então, ele está na Secretaria do Trânsito, a pessoa vai entrar lá na página da Secretaria da Prefeitura Municipal, vai na Secretaria de Trânsito e lá tem o link Alô Vizinho. E a partir de então vai falar o que é essa lei e tem disponível, né, para que eles possam baixar e reproduzir esse cartaz. Muito bem, vamos deixar aí então o endereço para quem quiser fazer um download desse material. Karina, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar então sobre o Setembro Amarelo. Esse é um assunto que você tem repercutido aí durante as sessões ordinárias, também no dia a dia aqui do seu gabinete, né? Você tem falado muito sobre a importância de darmos atenção à saúde mental, emocional dos jovens e crianças. Por que é importante cuidar, que a família esteja envolvida nessa discussão aí da depressão entre as crianças? Veja só, a criança, ela foi tirada da escola, né? Já existe uma quebra aí de vínculo dessa criança com seus amigos, com seus professores, com o aprendizado. E eu sempre falo que a criança, ela não tem voz. Infelizmente, nesse momento de pandemia, quantos não foram os casos que nós tivemos de desemprego, da desestrutura familiar? E a criança sente isso, o jovem sente isso, porque às vezes no conflito da sua casa, na discussão, na falta do mantimento, no desentendimento dos seus pais e seus parentes, a criança não consegue colocar para fora o que ela sente. Ela também está ali sentindo e vivenciando essas dificuldades e ela vai absorvendo. Então eu falo que a criança, o sofrimento da criança, ele é silenciado, porque se a criança chora é porque é birrenta, se a criança fica triste ou se a criança está arteira, se a criança começa a querer chamar atenção de alguma forma, muitas crianças apanham, manda ficar quieta, isso não é problema seu. E isso causa um problema emocional muito grande em nossas crianças e também nos adolescentes. Eu fico preocupada, sabe por quê? Antes, a escola, que é a porta de entrada de toda denúncia da criança e do adolescente, foi fechada. E essa criança ficou desprotegida por da sociedade, porque ela está em casa sozinha com seus pais, com seus agressores, com seus abusadores, enfim, a quem ela vai pedir ajuda? Então, eu não vejo assim a hora de que as escolas possam estar recebendo sim as nossas crianças, e eu já estou me preocupando com o retorno dessa criança. Eu estou preocupada com a defasagem do retorno às aulas. Tem criança que não está querendo voltar para a aula. Por mais que a gente está tendo essa forma remota, bem assim, tímida, mas existe os dias que as crianças têm que ir. Olha, segunda, terça, uma turma, quarta, quinta, outra. E o que está sendo feito para recuperar essa criança, essa defasagem escolar? Então, isso já tem que ser pensado, tem que ser construído um plano de ação, de maneira que possa cuidar dessa criança. Eu falo o seguinte, gente, o professor, ele não vai estar dando conta de todas as condições emocionais que essas crianças vão estar trazendo de seus lares para a escola. E vou além, os professores terão dificuldade de ensinar, mesmo porque a criança ficou quase 2 anos sem escola.
A criança que saiu da creche para o primeiro ano não sabe escrever, não sabe nada, né? Quantas famílias não teve acesso à internet? Então, o ensino ficou comprometido, a criança ela ficou, gente, perdida. Isso acarreta, a criança é burra, você não sabe escrever. Aí começa um monte de coisa, o bullying, né? E como que isso está sendo feito? Como que a educação está preparando essa volta à aula? Qual que é o plano de ação para acolher esses problemas, essas crianças com problemas emocionais? O que o nosso conselho tutelar está fazendo em parceria com a escola para acolher essas crianças e toda a forma de violência que ela sofreu? Então, eu estou preocupada sim, Mário. Eu acho que isso tem que ter discussão, a gente tem que falar sim. Eu sou muito voltada à questão social e essa lei que eu propus é justamente pensando nesse retorno pós-Covid, de um tratamento sério com as crianças. É saúde mental, trazer os professores, acolher esses professores, fomentar políticas públicas, de maneira que eles também tenham condição de lecionar. Então, essa discussão ela tem que ser feita. Essa lei que foi aprovada de sua autoria, ela inclui esse debate, né, entre a escola, pais, professores, para essa retomada, né, principalmente para a prevenção da depressão, do suicídio entre as crianças. Na prática, seria isso, então, Karina, fomentar esse debate e tentar E, formas de acolher melhor essas crianças. exatamente, sabe por quê, Mari? Veja só, até o terceiro, o ITER 3, que foi vetado, ele falava que a escola poderia ter parcerias com faculdades, religiões, fazer trabalhos, né, porque a escola vai precisar de ajuda, entendeu? O poder público não dá conta sozinho. Então, a escola vai ter que desenvolver parcerias para trazer um trabalho dentro da escola para que os professores sejam ajudados a ajudar essas crianças. Então, assim, a saúde mental, eu já tive uma reunião com com a Daniela, uma pessoa muito sensata, muito preparada, e nós tivemos sim alguns encaminhamentos da saúde da pediatria, né, do médico pediatra que encaminhou casos para a saúde mental de crianças que já tinha até um tratamento em andamento, como outros que desenvolveram ansiedade, né? Que tem entristecido, e isso vai agravando. Então, essas políticas públicas têm que ser desenvolvidas antes de chegar o boom na escola. O que eu estou dizendo é isso, eu sei que vai chegar. E a hora que chegar, como que está sendo feito isso? Foi preparado? Né? A professora foi preparada para receber essa criança? Como que vai ser ajudar essa família? Como que está o trabalho da saúde mental do município? Então, eu tenho questionado, tenho falado sim, porque eu vejo que vai ser muito necessário, porque as crianças se automedicam, as crianças estão se mutilando, certo? Eles se mordem. Tem criança que falou que vai voltar para a escola, está se mordendo, está ansioso, está com medo do retorno às aulas, tem que ajudar. Se não ajudar na infância, nós teremos adolescentes comprometidos na saúde mental. Então, vamos ter problemas lá no futuro. Então, tem que falar isso, tem que tratar isso agora. Karina, é importante reforçar e até esclarecer para quem está nos assistindo, depois que uma lei é sancionada pelo prefeito, fica a cargo do Poder Executivo dar encaminhamento a essa lei, né, fazê-la ser cumprida, mas o vereador continua acompanhando esse trabalho todo e esse debate todo, né? Toda lei que nós propomos do nosso mandato, eu fico em cima, porque eu vejo que tem que ter efetividade. O papel não tem sentimento. E para que ele possa ter uma efetividade, você tem que colar em cima. Não é criação sua? Então, vamos embora, vamos ver o que está sendo feito, vamos cobrar sim. Olha, não foi pensado para passar na sessão, aprovado. Não, eu quero que isso esteja um resultado efetivo na vida das pessoas. Então, todas as leis que nós colocamos desde que eu assumi, eu tenho acompanhado e graças a Deus eu tenho sido assim feliz nas propostas e visto que as leis têm tido um reflexo positivo na população que me escolheu como vereadora, né? Isso é mais importante.
E falando nisso, né, nesse contato com a população, Karina, como tem sido nas últimas semanas o atendimento no seu gabinete, agora com essa retomada gradual aí das atividades, né, com o afrouxamento aí das medidas restritivas, que tipo de demanda você tem recebido aí da população? Veja só, o meu gabinete, ele é bem agitado, viu? Agitado. Graças a Deus as pessoas nos procuram, né? Então, agora eu estou tendo bastante procura a questão da escola. Mulheres que mudaram, precisa de transferir os filhos, às vezes a criança não está querendo ir na escola, às vezes está tendo dificuldade com o transporte, né? Por mais que está voltando um pouquinho, tem mulher que não vai ter condição de ficar levando seu filho na escola sozinha. Então, está tendo esse tipo. Ajuda pelo SEMAI, que a gente teve o PPI, né? A dívida, parcelamento, saúde, é muito grande a procura de exames, de consultas, as ruas, eu não paro. E o gabinete está aberto, né? Até a gente falou, olha, tenha paciência, porque era um por pessoa, um por sala, né? Então, às vezes, a gente ligava na portaria, ó, segura aí um pouquinho, que o negócio está demorando um pouquinho. Então, a gente segurava, mas a gente sempre atendeu com muito respeito, com muito carinho as pessoas, estou à disposição. Sou uma vereadora muito próxima do povo e é isso que nos motiva a fazer, né, esse trabalho com tanto carinho, né? Porque atender as pessoas você tem que ter carinho, porque vem todo tipo de demanda, vem todo tipo de gente que às vezes não conhece seu direito, às vezes acha que tem direito e não tem direito. Então, o vereador ele é um mediador, né, entre o poder público e as secretarias que estão aí à disposição de servir a população. Ok, vereadora, mais algum recado aí para as próximas semanas? Alguma perspectiva? Bom, agora continuar, né? Eu tô com uma luta aí. Eu fiz uma lei, nós colocamos em votação, foi aprovado pela Câmara, mas foi vetada. E diz respeito ao profissional o psicólogo nas escolas. O governador Dória, ele sancionou uma lei no estado. Então, eu vejo a importância de que a Secretaria da Educação tem que ter profissionais de psicólogos nas escolas, muito mais agora. Se antes eu já pensava que era importante, agora, então, rapaz, tem que ter, porque os professores precisam de ajudas. Então, eu vou voltar com esse projeto novamente, vou dar uma reformulada, de maneira que ele venha passar pela Câmara e que o prefeito Edinho venha acatar e venha surgir concursos públicos, né? Porque, ou parcerias, eu só sei que tem que ter. Nós vamos ter que cuidar das nossas crianças e também dos nossos adolescentes. E se não for através de política pública, se não ficarmos cobrando, pode demorar um pouco. Então, eu vou cobrar. Ok, você que está acompanhando a gente, acompanha também a tramitação desse e outros projetos aqui durante a nossa programação. Karina, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, uma boa semana e que dê tudo certo. Estou à disposição, vocês estão nos acompanhando. Meu gabinete é o número 10, estou à disposição. Tenho ali um grupo, uma equipe muito querida, que sempre atende com muito carinho as pessoas, que são os meus assessores. E estamos aí para atender, para servir. Obrigada. E hoje eu conversei com a vereadora Karina Caroline. Se você quiser rever essa entrevista, nós vamos reprisá-la durante a programação aqui da TV Câmara e você pode assistir também no nosso canal do YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.